Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nós vamos continuar, então, aquele nosso curso que estávamos oferecendo acerca das tentações. Hoje vamos falar sobre a proposição direta ao pecado. Nós falávamos antes da resposta da alma, então agora nós vamos falar sobre esta proposta direta do demônio ao pecado. A proposta direta do demônio ao pecado se trata quando o inimigo coloca-nos razões para desobrigar-nos das leis divinas. E se nós lembrarmos bem, no livro do Gênesis, foi desta maneira mesmo que a serpente seduziu a mulher, quando havia exclamado para Eva: não morrereis se comeres do fruto, pois Deus assim os disse, pois sabia, se dele comessem, os vossos olhos se abririam, e serias conhecedores do bem e do mal, tal como Deus. O demônio, obviamente, engana. E o que o demônio propõe para Eva é que ela acredite nos seus olhos, na beleza externa do fruto, e não naquilo que Deus ensinou, aquela verdade que está para o intelecto, enquanto o pecado está para os nossos sentidos. Ao longo dos tempos, percebemos que esta foi a artimanha do demônio para enganar tantas almas. Às vezes, a alma pecadora, quando se depara diante do pecado, fica a se perguntar se faria ou não faria. E existe aquilo que chamamos o peso de consciência. A consciência fica pesada, ela arrasta-se, pois sabe bem que está contradizendo a própria verdade da coisa. E assim o demônio tenta a propor no imaginário das pessoas que elas não fiquem acreditando no que Deus está dizendo, mas na verdade acreditem os que os teus olhos estão vendo. E aí ele olhou para Eva e disse: mas olha só, vocês não estão vendo, esse fruto é maravilhoso. Olha como é que ele é gostoso, ele é deleitoso. Você sentirá um gozo tremendo se comer este fruto. O fruto é bonito. Que Deus nada. Ele disse apenas que vocês não podem comer, mas ele não explicou por que vocês não podem comer. Agora eu estou falando que Deus não disse. Comam, ele não quer que vocês comam deste fruto, porque vocês se tornarão tão livres como Deus o é. E assim, por causa de uma certa liberdade, aquela mesma liberdade em que as almas querem da igreja e dos mandamentos, da moral. E acham, coitadas destas almas que estão trilhando o caminho da liberdade, porém, a própria vida demonstra para estes que optaram por um caminho de escravidão. E percebemos assim pessoas que lutam pela sua independência, mas quanto mais lutam, mais escravos ficam de si mesmos. Escravos ficam das desgraças que a vida mesmo propõe quando não existe planejamento, engenharia. Nada na vida material dá certo sem um bom planejamento, não é verdade? Ninguém começa construindo uma casa sem um engenheiro, sem um arquiteto, sem uma planta, pois é bem provável que se de repente nós começamos a fazer os alicerces da casa e não temos nenhum conhecimento prévio do terreno, conhecimento prévio da estrutura
que temos que sustentar pelos pilares, em que esta ação vai acabar muito mal. Assim também na vida interior. Aqueles que não planejam a sua vida pensando na finalidade desta mesma, e a finalidade da vida não pode ser o sepulcro, a finalidade da vida tem que ser a eternidade, pois caso o fim da vida seja morrer, então viver é apenas um prazo que temos de sermos felizes, e esse prazo está acabando, então é o vale tudo. E se é o vale tudo, de fato, vamos comer todos os frutos que existem, independente se Deus tenha revelado isto para alguém que seja muito ruim. Na verdade, nós não acreditamos em Deus e nem na vida eterna, nós acreditamos apenas numa vida material, animal. E aí o que importa é transformar tudo em uma selva, onde o ser humano não controla mais as suas paixões, o irascível e o concupiscível, o desejo de prazer e a raiva, e cada vez mais temos que trancar-nos dentro de nossas casas, muros, grades, pois o ser humano vai virando um animal selvagem. E este ser humano que, mesmo tendo inteligência, sabendo que não pode matar, porque matar um inocente é algo que vai contra a própria consciência do indivíduo. Mas este não segue mais consciência nenhuma, porque um animal não tem consciência, um animal só tem a força feroz das suas paixões. E a mesma coisa, quando falamos de fidelidade matrimonial, no mundo animal não existe fidelidade matrimonial. Você nunca viu um touro fiel à vaca, e nem o cachorro à cadela. Então, quando o homem perde a vida espiritual, o que sobra é apenas a ferocidade de um animal. E assim os animais nunca foram capazes de construir uma sociedade. E nunca foram capazes de construir uma família. Pois, obviamente, não existe inteligência no mundo animal e muito menos o amor. Portanto, o ser humano, quando perde a vida do espírito, ele abandona aqueles ditames da inteligência em que ela sente-se convidada por uma voz divina que quer mostrar, por luzes muito mais intensas do que a própria inteligência, a verdade das coisas em si mesmas, e não confiar apenas nos sentidos. Assim como fez o demônio com Eva. O diabo fez com que Eva se tornasse cética em relação a Deus. O ceticismo tem uma fonte maligna, pois o ceticismo é justamente quando o homem acredita nas suas próprias experiências, no próprio empirismo, ao invés de descobrir que tem algo a mais do que aquilo que deciframos dentro de uma bactéria, de uma célula. A vida é muito maior do que isto que podemos ver dentro de um laboratório, do que podemos constatar nos astros, ou no mais profundo dos oceanos, ou até mesmo nos neurônios do próprio cérebro, ou nas moléculas que circulam pelo nosso sangue. A vida humana é algo muito maior do que isto. A vida humana ultrapassa toda a nossa sensibilidade, os nossos afetos, e inclusive aquilo mesmo que nós estamos vendo, que são as pessoas que nós amamos, e um dia elas vão sumir diante dos sentidos. E quando elas sumirem diante dos sentidos, o que nós faremos? Ficaremos desesperados? Entraremos numa depressão, numa falta de sentido de vida? Porque não é possível, aquela pessoa que estava comigo agora não está mais. E nós assim vamos nos decepcionando cada vez mais nessa ilusão que o demônio propõe nas tentações. E qual é essa proposta? A proposta é: confie nos seus sentidos e não naquilo que Deus lhe está dizendo. Em relação aos 10 mandamentos, isso é muito natural acontecer. As pessoas, elas são levadas, por exemplo, no que tange a castidade, os 10 mandamentos, quando diz o 6º mandamento fala não pecar contra a castidade, naturalmente,
a pessoa, quando ela é induzida pelo demônio, ela realmente vai ficar como Eva diante do fruto, em que o demônio está a lhe dizer: olha, mas veja só, olha como é que o fruto é bom. E olha como é injusta esta lei que Deus criou. Então, a luxúria, ou seja, luxúria é o pecado da sexualidade desregrada, esse pecado de luxúria, o demônio apresentará a luxúria como a liberdade de uma lei que te aprisiona. Ou seja, Deus está querendo que vocês não façam sexo. Mas isso aí é um absurdo, porque o sexo é uma coisa maravilhosa, e você já percebe que é uma coisa maravilhosa. Isso tem um deleite, um gozo extraordinário. Então não tem cabimento, isso é fora de moda. Que tempo você vive? Você ainda vai ficar cumprindo esses mandamentos da lei? Ora bem, tantas mulheres bonitas que andam para lá e para cá, e você está aí preocupado em cumprir o 6º mandamento? Ora bem, confie nos teus sentidos. Olha como é que esta mulher é bonita, esqueça de Deus. E assim nós abandonamos Deus por uma confiança nos nossos sentidos, nos nossos afetos e nas paixões desordenadas, que governam o nosso coração, que cada vez mais se torna um coração animalizado, né? Um coração incapaz de reconhecer aquele amor que Cristo está a comunicar nos santos evangelhos, aquela fonte de água viva que Jesus dizia para aquela mulher escravizada pelas paixões. Então, meus queridos irmãos, não é que Deus proíba o sexo. Muito pelo contrário, diz o livro do Gênesis, que Deus havia dito: crescei e multiplicai-vos. E aqui não se trata de que o fruto esteja em relação ao sexo, não é nada disso. Não entendam assim. Aquele fruto estava em relação à desobediência. É apenas uma parábola que o autor sagrado conta, iluminado pelo Espírito Santo, a fim de entendermos o mistério que aconteceu lá no princípio com Adão e Eva, diante do próprio demônio. Então, nesta parábola, nós percebemos em que Eva ela é seduzida pelos seus olhos e ela resolve entregar-se aos deleites sensíveis da carne, abandonando assim os deleites superiores da alma. Esses deleites sensíveis, há vários destes, não é bem verdade? Como, por exemplo, a gula, a desordem do comer, a preguiça, a sexualidade, às vezes o apego ao dinheiro, aos bens materiais, né? E assim, os nossos olhos podem facilmente fazer perdermos aquela promessa que Deus está fazendo para aqueles que cumprem os seus mandamentos. Tal como ele disse para o jovem rico, quando perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para entrar na vida eterna. E Jesus disse: em primeiro lugar, cumpre os mandamentos. O primeiro degrau para chegar ao céu é cumprir os 10 mandamentos da lei. Por isto mesmo, a Santa Igreja coloca nos exames de consciência para os fiéis os 10 mandamentos, para que eles examinem a consciência, iluminados por esta lei dada por Deus a Moisés. E nesta lei nós vamos verificando dentro de nossas consciências quando nós ferimos o mandato de amor de Deus para as suas criaturas. E assim, quando nós descobrimos a fidelidade que existe dentro de cada mandamento da lei, ao contrário do que o demônio estava propondo para Eva, que obedecer a Deus era uma escravidão e não tinha sentido nenhum, porque o fruto tinha muito gozo, tinha um sabor delicioso, enquanto Deus estava dizendo: não comerás. Como agora Deus está dizendo para vocês: não pecarás contra a castidade. Isso não tem cabimento. E ainda mais numa juventude que já aprendeu e está sendo catequizada num mundo pornográfico. Isto parece mais ridículo ainda, e parece que se manter virgem até o casamento hoje é uma coisa terrível, medieval, e vocês não podem jamais aceitar uma coisa desta. Porque não tem cabimento, os olhos, vocês veem, as ruas estão impregnadas das mulheres mais maravilhosas.
as novelas, os filmes, e vocês veem isso por tudo quanto é lugar. E vocês realmente vão continuar acreditando na igreja e nesses santos que viveram sofrendo a vida inteira? Pelo amor de Deus, esqueçam isto, vão curtir a vida de vocês. E assim continua esta proposição do demônio a fim de convencer-nos do erro e daquilo que os nossos sentidos desconhecem. De fato, a felicidade da pureza é algo desconhecida para os nossos sentidos. É um tipo de felicidade que depende da fé, que nós confiemos na promessa do que Cristo está dizendo. Felizes os puros de coração, porque eles haverão de ver a Deus. A pureza é o caminho que abre portas para o amor de caridade no coração. Para que a fé venha gerar no nosso coração uma pureza que na vida prática gerará a virtude da castidade, será necessário que nós, do lado de fora, nos revistamos cada vez mais de prudência, de atos de piedade e devoção para com o amor de Deus, e busquemos amar a fonte de toda a pureza que é Deus. E por uma troca de amor, em que Deus doa-nos na Eucaristia e nós devolvemos depois na ação de graças, em gratidão a Ele, o amor recebido, aos poucos, a divina Eucaristia vai tornando puro este coração que foi manchado pelo pecado. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, pode parecer que o fruto seja muito belo, sedutor, como o mundo de hoje apresenta-se diante dos nossos olhos. E nós temos uma árvore muito mais poderosa do que aquela do paraíso primitivo. E esta árvore tem vários galhos. A árvore do pecado já criou a internet, já criou a televisão, cinemas, modelos, mulheres, propostas, músicas e os efeitos que essas músicas causam dentro do imaginário, porque as músicas cada vez mais possuem uma tecnologia que fazem elas se tornarem mais penetrantes ainda no próprio imaginário, no próprio corpo. E assim os jovens sentem-se cada vez mais seduzidos por realidades em que os sentidos se prendem a estas coisas que fazem eles perderem a dimensão do que é realmente a felicidade. E o próprio Jesus, em contradição a isto tudo, ele mesmo tinha dito que se os nossos olhos nos levassem a pecar, era melhor que nós o arrancássemos. E nós devemos arrancar os nossos olhos destas coisas que nos levam a perder a salvação. Como você vai arrancar o teu olho, a tua mão, como Jesus diz? Ora, se aquele Instagram ou se aquele Facebook utilizado excessivamente está te levando a pecar, arranque os teus olhos como se você fosse cego para aquele tipo de coisa. Utilize esse tipo de coisa apenas para falar com determinada pessoa, para ver determinada palestra, para comunicar-se com aquelas pessoas que você sabe que a vida delas são sadias e que elas jamais iriam colocar fotos imorais e indecentes, a levar a alma perder a união com Deus por causa da beleza deste fruto sensível, que ao contrário de lhe oferecer a felicidade, lhe oferecerá ainda mais angústias e tristezas. Porque nenhuma criatura, por mais bela que ela possa ser, e mais perfeita, ela não poderá saciar a sua alma, pois só apenas o espírito de amor que vem de Deus pode saciar o desejo de felicidade infinito da alma humana. Isto é o que nós aprendemos na revelação e pela fé. E aqui, meus queridos irmãos, pode parecer que de fato seja mais sedutor ouvir e escutar esta voz na consciência, que é o próprio demônio, que está dizendo, olha, realmente a vida de castidade é muito dura. Você não vai conseguir. Agora, a vida de luxúria, ela é mole. Basta você querer, e você já tem um monte de mulheres aí. E a mulher basta querer que ela terá um monte de homens. Mas isto tudo tem um preço. E ao longo da vida, não precisa chegar no inferno e nem no purgatório para que a alma
experimente os danos que essas experiências vão causar. Até mesmo na própria psicologia, no próprio composto sensível do nosso cérebro, nós vamos começar a perceber os diversos transtornos que uma vida desregrada poderão gerar. Determinados americanos estão fazendo estudos muito interessantes acerca da pornografia. E eles já estão provando que a pornografia ela vicia tanto quanto a cocaína. Aquilo é uma droga. E a pessoa fica intoxicada da própria pornografia. E eles já chegaram a descobrir a quantidade de jovens e adultos querendo se suicidar nas Américas por causa do excesso de prazer gerado pela pornografia, tal como a droga. Chega uma hora em que a pessoa se torna incapaz de sentir prazer em coisas banais da própria vida. Por isso, tantas vezes, nós temos jovens que não conseguem mais experimentar prazer dentro de casa, ou dentro da presença de sua mamãe ou de seu papai. Estão ficando velhos, tomando um cafezinho na varanda de casa, numa tarde que cai, e estas coisas vão perdendo prazer diante da juventude. E a juventude agora acha prazer em outras coisas. O que é legal é ficar o tempo inteiro na rede social conversando sabe lá com quem, e cada hora conversa com uma pessoa diferente, e assim cada hora uma amizade diferente, cada hora uma experiência diferente. E nós não percebemos que nós estamos perdendo a nossa vida diante daquelas pessoas que realmente nós deveríamos amar. E que depois, quando morrerem, nós vamos ficar com um remorso tremendo, porque, na verdade, quando nosso pai, a nossa mãe, quis que nós tomássemos um café, saíssemos, fôssemos fazer um passeio, nós estávamos vidrados e seduzidos pelo prazer e não tínhamos consciência de que estávamos perdendo aquela companhia maravilhosa que nós amávamos. E assim, esposo com esposa. E cada vez mais a paciência se perde, e o marido não tem mais paciência nenhuma para escutar a sua mulher, e a mulher muito menos com seu marido, porque estão seduzidos pelos sentidos que o tempo todo vêm as pessoas buscando falsas alegrias, felicidades, né, parâmetros mundanizados, e não são os parâmetros de Cristo. E nós vamos assim não apenas perdendo a vida sobrenatural, que é a vida da graça. Nós vamos, inclusive, perdendo a vida natural, aquela vida em que os homens antigos mesmo tinham, que eram homens caseiros, eram homens que sentavam ali na varanda da casa e ficavam tardes inteiras conversando, degustando, né, a presença da própria família. Hoje as pessoas não conseguem fazer mais isto, porque os olhos estão seduzidos o tempo todo por frutos e mais frutos que o demônio fica atraindo as almas. E aí dentro de uma casa as pessoas estão divididas em cada cômodo, porque o menino só fica no celular e só fica olhando as coisas do celular, enquanto ele poderia estar conversando com a própria mãe, poderia estar lendo um bom livro, poderia estar conhecendo mais, poderia tirar uma nota melhor na própria faculdade, ser um profissional muito melhor. E assim, aquelas coisas que valem a pena, o nosso imaginário, a nossa mente se debruçar, vai passando o tempo da vida e nós estamos seduzidos por esta proposta do próprio demônio. Que nós não deveríamos acreditar em Deus, que isso é uma besteira, só que com toda certeza mais cedo ou mais tarde nós vamos perceber a lógica que há por detrás dos mandamentos da lei. As pessoas pagarão um preço muito caro por não terem sido fiéis à castidade. Talvez aquela mulher que foi traída pelo próprio marido, ela pagou um preço caríssimo por um homem não ter tido a oportunidade de aprender no namoro a temperança, de controlar e ter o autodomínio diante dos prazeres sensíveis. E como os prazeres dominavam a sua vontade e a vontade escravizavam a inteligência, esta pessoa ela está viciada no prazer sensível. E ela não consegue negar o prazer sexual como um drogado não consegue negar a droga quando lhe é oferecida. E quando o homem não tem castidade, é muito provável que ele seja infiel à sua própria esposa, pois ele não consegue dominar o sexo,
que o domina e que o escraviza. E quando uma mulher mais apetitosa, em uma situação em que ninguém vai descobrir, aquilo ali é um lugar e ninguém está vendo, e ele esquece que Deus está vendo ele. E ele vai lá e, seduzido pelo demônio, e faz uma tremenda de uma desgraça. E tantos matrimônios acabam desta maneira, em que os homens estão seduzidos, e seduzidos estão mesmo cegos. Porque os sentidos, eles precisam da inteligência. Não é que os sentidos vejam todas as coisas. Às vezes nós nos enganamos, nós olhamos, achamos que uma coisa, mas era outra. Porque, na verdade, quem dá a visão mais profunda não são os sentidos, mas a inteligência. E a inteligência, acreditada pela Igreja e pela tradição filosófica cristã, ela é uma faculdade da própria alma. Então nós temos que ver, não apenas com sentidos e nem com o imaginário, que é uma faculdade do cérebro. Nós temos que ver com uma intervenção dentro do imaginário, que é a inteligência. A inteligência que tem que jogar luzes, e ela já, quando esta medita na verdade, a inteligência traz consigo aquilo que viu no próprio Deus e naquilo que viu na própria verdade. E assim a verdade vos libertará, disse Jesus. E aí, quando a inteligência, ela se debruça diante da verdade, na hora em que sensivelmente o demônio está tentando atrair aquela alma pelos sentidos, ele diz não. Por quê? Porque a verdade o acusa. E ele diz, não, Deus disse que eu não posso comer do fruto, não posso pecar contra a castidade. Não é apenas que minha mulher nunca vai saber. Pode até acontecer que minha mulher nunca fique sabendo do que eu estou fazendo agora com esta outra mulher. Porém, a minha aliança não é apenas com a minha mulher, mas é com Deus. Então, na verdade, Deus está me vendo o tempo inteiro. E se eu for infiel a Deus, pior do que o divórcio é o inferno, que é o divórcio eterno de Deus com a alma. Esta alma que Deus ama como um esposo a uma esposa. Não queiramos, queridos irmãos, sermos divorciados de Deus. Isso seria uma tremenda desgraça. Porque a aliança que Deus fez conosco não é apenas esta aliança de ouro que você leva em seu dedo, mas é a aliança de sangue. A aliança de Deus conosco era a aliança do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, você tendo a sua carne crucificada, e parece ser uma crucifixão, ficar sem toques exagerados no namoro, ficar casto, não ter relação sexual antes do matrimônio, estar aberto à vida dentro do próprio matrimônio, não trair a mulher, ter filhos, se sacrificar por causa dos filhos, que venham tantos, e quantos vierem, você terá aquela generosidade de Dom Bosco ou Madre Teresa, que quantos batiam na porta de sua casa, sempre havia lugar para mais um, como na casa de uma família católica, sempre tem lugar para mais um filho. E assim Deus vai cumprindo a promessa feita no própria oração que ele ensinou, o pão nosso de cada dia. Ele dá o pão de todos os dias, e é a providência que sustenta aquela família. E aquela família vivendo da fé, da providência. A própria sexualidade é vista de uma outra maneira. Quando o homem enxerga o sexo como um canal para trazer não apenas um bolo de células, mas um espírito que habitará na carne, e um dia, liberto desta carne, contemplará a Deus no céu como os anjos. Então a sexualidade, no caso do catolicismo, no caso do cristianismo, ela é um dom divino, ela é um dom sobrenatural, ela é algo sagrado, que não pode ser banalizado. Ela cria, junto com Deus, uma vida humana e uma vida sobrenatural, alcançada pelo batismo. E assim, queridos irmãos, tomemos cuidado sempre com as proposições que o demônio nos faz diante das seduções deste mundo que nos oferece algo que parece ser mais atraente do que Deus está a oferecer. O diabo prometeu liberdade a Eva e, ao contrário de liberdade, Eva só teve a prisão, a escravidão, a dor, né, o sofrimento. E assim também nós experimentaremos sofrimentos, dores, e até mesmo nesta vida, ao invés daquelas alegrias que nosso Senhor está a nos prometer em suas santas palavras. Os santos, de fato, sofreram nesta vida, porém,
viveram mais tempos felizes do que sofrimentos, sem dúvida alguma. Então, nesses pregos que podem parecer estar crucificando a carne, neles você encontrará o gozo da ressurreição. Fiquemos fiéis a Deus e, sem dúvida, a felicidade será muito maior do que qualquer gozo sensível desta vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria.